Boa noite, igreja do Senhor, paz seja convosco. Estamos aqui continuando a usar essa plataforma que o Senhor estrategicamente deu essa ideia para nossa liderança local aqui, né? E glória a Deus por isso, por a gente estar usando todos os recursos que nós temos em mãos. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, muitas vezes é meio delicado, muitas pessoas não gostam de tocar nesse tema, mas eu tenho orado bastante ao Senhor e o Senhor tem me incomodado, colocado no meu coração essa palavra para trazer para vocês, irmãos. E vem muito de encontro o que nós estamos passando atualmente, né? A gente está passando por algo inédito aqui, né? Pelo menos eu nunca tinha visto algo parecido, né? Estamos de quarentena em nossas casas, estamos acompanhando todas essas notícias, tudo que está acontecendo pelas mídias aí, né? Sobre esse coronavírus. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração em relação em estarmos seguindo os seus ensinamentos, sendo coerente com uma vida cristã. E aí o Senhor me levou até alguns versículos aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje. Amém? Então assim, nós estamos de quarentena em nossas casas, nós estamos bem alimentados, bem vestidos, nós estamos com nossas esposas, nossos filhos e filhas em casa, sentados confortavelmente em nossos sofás e obviamente nos precavendo desse coronavírus não nos alcançar e nos levar a uma enfermidade. Mas, irmãos, apesar de nós estarmos, como eu falei, confortavelmente em nossas casas, o Senhor tem me incomodado da gente estarmos mais sensíveis, alertas e atentos para o que está acontecendo ao nosso lado. Nós somos um corpo de Cristo ainda, não deixamos de ser. Nós continuamos, mesmo que na nossa comunhão hoje não é física, mas nós continuamos. E em relação a isso, irmãos, nós temos que prestar muita atenção às pessoas que estão ao nosso lado, que são pessoas mais vulneráveis, são pessoas que não têm tanto quanto nós. E o Senhor tem me incomodado muito em alertar, em chamar a atenção da igreja em relação a isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham de forma autônoma, são profissionais liberais, são profissionais que estão ali no dia a dia ganhando sua vida, ganhando seu dinheiro e não gozam, não têm uma reserva, porque a gente sabemos que a vida é difícil, nem todo mundo tem condições de estar guardando e tudo mais. E o Senhor me fez ver para esse lado e chamar a atenção da igreja, dos irmãos em Cristo em relação a isso. Eu que faço parte da liderança local de casais e a gente lidar muito com famílias, né? Com o casamento, o marido e a mulher e o chefe da família, né? O provedor da casa está preocupado. Eu tenho conversado com várias pessoas, nós estamos preocupados. Eu como provedor do meu lar, eu também estou preocupado. Outro dia eu estava conversando com o irmão em Cristo que a parte da enfermidade nem me preocupa tanto, porque eu sei que somos fortes, as nossas enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário pelas pisaduras de Cristo Jesus, nós somos sarados. Mas a parte econômica, financeira da nossa casa, da nossa sociedade, da nossa igreja, isso que me preocupa, justamente por causa desses profissionais, esses profissionais que muitas vezes não é amparado pelo INSS, não tem um fundo de garantia, são pessoas que trabalham ali, pintores, diaristas, são cabeleireiros, manicures, barbeiros, né, que hoje em dia está na moda, e muitas vezes essas pessoas dependem exatamente do seu ganha-pão do dia a dia, não dá para ficar em casa. E o Senhor me falou essa madrugada, eu acordei mais cedo e fui orar ao Senhor, fui ler a palavra e o Senhor me incomodou nisso. E aí eu fui ver o Senhor, mas tá bom, eu vou ajudar quem? Como? De que forma? Né? E aí o Senhor me levou a palavra dele, que nós, na nossa vida cristã, na nossa vida prática, dia a dia,
nós temos que nos atentar a três faixas de pessoas, né? 3 categorias de pessoas nós devemos nos atentar. E tem uma sequência lógica, o Senhor ainda coloca uma sequência lógica para a gente fazer a coisa da forma correta e sensata. Então o Senhor primeiro fala que nós temos que olhar para a nossa família, o Senhor diz que nós temos que olhar para os domésticos da fé, e o Senhor diz que nós precisamos olhar para os pobres, as pessoas mais necessitadas aí, com situações mais precárias. Então vamos lá, irmãos, eu levo vocês então a 1 Timóteo 5,8, eu vou ler para vocês, onde diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, irmão, nesse momento difícil que nós estamos passando, embora os órgãos competentes da saúde dizem para a gente manter um distanciamento social, mas isso não significa que você não possa ligar, que você não possa perguntar como estão seus parentes, seus pais, seu pai e sua mãe que já são mais de idade, seus avós, né? A gente precisa olhar para essas pessoas. E é nesse momento que a gente ganha eles para Cristo. Talvez eles não sejam de Cristo, né? E é nesse momento que a gente olha, porque as pessoas vão olhar, nossa, você tem visto o noticiário? Irmãos, está uma correria no supermercado, todo mundo comprando arroz, feijão, papel higiênico, o nego está comprando álcool em gel. Tá, quem tem, beleza. Mas e as pessoas que não têm, né? A gente precisa olhar os nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, que é a nossa família. A gente precisa olhar com carinho, a gente precisa perguntar. Irmãos, muita coisa a gente leva para a parte espiritual, mas muita coisa, irmãos, é pôr a mão no bolso mesmo, é falar assim, o que você está precisando? Talvez eu não possa te ajudar com tudo, mas o que eu posso te ajudar? Perguntar para os seus parentes, seus pais, tá? Para os seus avós. Não é dinheiro, mas o seu avô precisa que você vá lá no mercado comprar as coisas para ele, né? Porque ele é a faixa de idade que corre mais risco, 60 anos para cima já é de risco. Então, assim, olha para os seus familiares, olha para os seus parentes mais próximos, tá? Aqueles que talvez não sejam de Cristo, é a hora e a oportunidade que nós temos de demonstrar todo o amor que nós sentimos por eles. Amém? Também a palavra de Deus diz também sobre os domésticos da fé, né? Eu falo para você que está lá em Gálatas 6,10 e diz assim a palavra do Senhor: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, se você tem, volta a dizer novamente, se você tem melhores condições do que outras pessoas, irmãos, olhe para o seu irmão em Cristo. Pergunta, sabe, aqueles irmãos que sentam mais próximo de você da igreja, que você tem mais contato, pergunta como está, manda um WhatsApp, dá uma ligação, fala, como é que você está? Eu sei que você trabalha por conta, e aí como é que você está? Você está conseguindo se virar, não está? Irmãos, a gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem, a gente reparte, né? E quando a gente reparte, o Senhor faz isso abundar nas nossas vidas. Faz render, verdadeiramente faz render, irmãos. Então, assim, aquele irmãozinho que você está acostumado, que senta do seu lado, que você sabe que é um profissional autônomo, liberal, que trabalha por conta, liga para ele, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, né? Às vezes um pouquinho só que você... Às vezes ele está precisando só de um pouquinho, e é aquele pouquinho que vai vir de você. E aí você vai ver o quanto que você vai ser abençoado por abençoar o seu irmão. Você vai ver quantas bênçãos te alcançarão porque você foi liberal, você estendeu a mão, você ajudou aquele que estava necessitado, que está do seu lado. Amém? Irmãos, e também, por último aqui, né, que é aos pobres. Eu vou levar vocês até Mateus 25, do versículo 34 até o 41, onde diz assim, irmãos: então direi ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos,
Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Irmãos, se para nós que estamos empregados, que fazemos parte de uma igreja local abençoada como essa, está sendo difícil, imagina para essas outras pessoas que moram na rua, né, ou então que moram em locais precários, de saneamento básico e tudo mais. Irmãos, na rua onde eu moro, eu acho que pelo menos umas 2 vezes na semana passa alguém de porta em porta pedindo alguma coisa. Um prato de comida, ou um pacote de arroz, um de feijão, falando que a família está passando necessidade. Irmãos, e nós temos o Espírito Santo, a gente consegue discernir quem está sendo sincero e pedindo realmente para a sua família e quem não está, né? Nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos discernir isso. E quando alguém aparecer para você, irmãos, dessa forma, seja liberal, seja um instrumento na mão de Deus para abençoar essa pessoa. Diga uma palavra do Senhor vinda diretamente do trono para ele e ofereça aquilo que você tem em abundância na sua casa. Talvez você está lá com um pacote de arroz sobrando e já está se aproximando a data de você fazer uma nova compra. Doa aquilo lá, irmão. Não retenha isso, não retenha mais do que aquilo que é justo para você, tá? A palavra de Deus nos ensina isso, que tem pessoas que retêm mais do que é necessário e o Senhor tira dessas pessoas, mas aquelas pessoas que são liberais, o Senhor acrescenta mais e mais, tá? Que a gente possamos ficar com essa palavra que eu trouxe hoje para vocês. Eu tentei ser o mais fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E só para concluir, só para finalizar, eu gostaria de falar com vocês aqui, ó. Lá em Provérbios 21:3 diz assim, ó: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, irmãos, não retenha, não tire a bênção da sua vida por causa de algumas atitudes talvez impensadas. Pelo contrário, pense um pouquinho, pense 2 vezes, pense na dificuldade que as pessoas estão tendo. Eu olho para as minhas filhas na minha casa e aí eu imagino outras crianças em outros lares passando dificuldade, sendo privadas de talvez um Danone, um chocolate, um doce qualquer, e isso dói no meu coração. Eu fico devastado com isso, A gente às vezes se acha muito pobre para ajudar alguém, mas pelo contrário, nas pequenas, no pouco que o Senhor abençoa as pessoas, faz multiplicar. O Senhor faz o nosso armário, a nossa assadeira, que nunca falte. Amém? Irmãos, eu gostaria de, por 1 ou 2 minutos, orar para você. Eu não consigo terminar uma reflexão dessa e não fazer uma oração. Então, onde você estiver, irmão, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo, em concordância pelo menos, ou faça a sua oração da forma mais sincera possível. Amém? Senhor Deus, de paz e de glória, colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, aos pés da cruz, toda essa situação que nós estamos passando, Senhor Deus Pai. Pai, que essa pandemia, Senhor Deus, esse vírus, essa doença, Senhor Deus, passe, Senhor Deus, de nós isso. Eu creio, Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, Senhor Deus, e nenhum, Senhor Deus, nenhum dos que o Senhor deu nesta igreja aqui, Senhor Deus, vai ter isso, Senhor Deus, vai contrair esse vírus, Pai. Eu creio, Senhor Deus, quando a Tua palavra diz que sobre as Suas pisaduras nós somos sarados, Senhor Deus, Pai. Eu creio nisso, Senhor Deus, Pai. E Senhor Deus, eu declamo, Senhor Deus, eu agora, Senhor Deus, eu estendo a mão para todas as famílias, Senhor Deus, da nossa igreja, para os parentes dos irmãos em Cristo aqui, Senhor Deus, e para todo aquele necessitado aqui na nossa cidade de Hortolândia, Senhor Deus, Pai. Eu creio que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa fazer, Senhor Deus, a obra na vida deles, Pai. Que o Senhor pode prover, Senhor Deus, da onde a gente menos esperar, Senhor Deus, Pai. Pai, que cada irmão aqui na igreja, Senhor Deus, seja um instrumento, Senhor Deus, um vaso, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Mas tudo isso, Senhor Deus, tudo isso é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe os irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém.